Jesus é meu Senhor, Ele é meu ser. Jesus é meu Senhor, é meu viver. O amor que Ele tem lá na cruz se vê. Jesus é meu Senhor, o que é pra você? Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 43 ao 50. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Enquanto os discípulos dormem, o traidor se aproxima. Judas chega naquele momento e chama Jesus de mestre. Embora fosse um dos 12, a partir desse momento passa a ser identificado como o traidor. Que tristeza! Que desgraça alguém ficar conhecido dessa maneira. O traidor. Como é que um dos seguidores mais íntimos de Jesus pôde traí-lo? Como é que um discípulo pode chamar seu Senhor de mestre, cumprimentá-lo com um beijo, sabendo que o está levando à morte? E ainda dizer: levem-no em segurança. Que falsidade! Que hipocrisia! Que dissimulação! Tudo isso serve de advertência, alerta espiritual para todos os discípulos de Jesus de todos os tempos, pois a rebeldia, a hipocrisia, etc., nunca ficaram e nunca ficarão sem punição. Seria uma tragédia terrível alguém seguindo Jesus, mas ao morrer ser lembrado por ter sido um traidor, um hipócrita, um falso. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, isso se referindo à nação de Israel, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 9 a 11. Tudo o que está escrito é para a nossa advertência, para não cairmos no mesmo tipo de pecado. Judas traiu seu Senhor com um gesto de amizade e respeito, levando assim ao ápice da sua hipocrisia e falsidade.
Sua saudação é para indicar, no escuro da noite, quem deveria ser preso. Ao chamá-lo Rabi, que quer dizer mestre, identifica quem ele estava seguindo para que os guardas possam prendê-lo. Cumprimenta Jesus para que não, somente Jesus, ele cumprimenta para que não haja dúvida sobre quem deveria ser preso. Judas vem acompanhado de uma multidão armada, de espadas e varas, todos enviados pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos, aumentando ainda mais o número de hipócritas naquele momento. Por isso sempre digo, não basta ser religioso, é necessário seguir os ensinamentos de Jesus, vivendo como ele viveu. Os guardas bem armados estão prontos para qualquer eventualidade, pois tentaram em outras ocasiões prender Jesus, mas sem sucesso. Desta vez, querem garantir o sucesso com o uso da força. Mas Jesus, sem oferecer o mínimo de resistência, foi preso. Isso nos traz o ensino. A sua atitude nos ensina que ele se entregou voluntariamente. O plano maligno funciona perfeitamente para a vergonha e desgraça permanente dos envolvidos. Mas ainda assim, Jesus se entregou voluntariamente. Mesmo não tendo culpa, ele deixou que as pessoas o prendessem. Um dos amigos de Jesus tenta defendê-lo a seu próprio modo. Numa reação impulsiva, fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Esta defesa com a espada inicia um tumulto que foi acalmado por Jesus, que revela nesse momento total controle da situação. Jesus não perdeu em nenhum momento o controle da situação. Ele se entregou voluntariamente a favor de todos os homens. Apesar da boa intenção feita a favor do Mestre por esse discípulo que sacou da espada, mas revela com essa atitude pouco entendimento espiritual sobre quem é Jesus e como será a sua obra, como será o seu reino. Não compreendeu ainda a necessidade do sofrimento de Jesus para que a humanidade tenha a oportunidade de se voltar para Deus. Os inimigos estão dando a Jesus o tratamento de um criminoso. Chegam à noite, em segredo, a fim de pegá-lo de surpresa. Mas Jesus, onisciente, estava orando antes desse momento, e sua angústia e tristeza profunda revelam sua ciência de tudo o que iria acontecer. Por isso lamenta a cegueira espiritual de todos eles, em não reconhecer quem ele realmente é. Ele é o Senhor, ele é o Messias. E também lamenta a estupidez do ser humano no emprego da força física, como se pudessem fazer algo contra o poder de Deus. Ao mesmo tempo, depois de sua intimidade com o Pai, através da oração, Jesus reconhece a necessidade de cumprimento das Escrituras e sua prisão cumpre, nesse momento, o plano de Deus. Por isso, apesar da falsidade humana, apesar da hipocrisia, Jesus se entregou voluntariamente, jamais perdeu o controle da situação, porque é necessário que o plano de Deus seja cumprido. De repente, Jesus se encontra sem qualquer apoio humano,
pois todos os seus seguidores, conforme ele previra, fugiram, abandonaram. A bravura humana com a espada dá lugar ao medo de serem presos também, e deste modo cumprem tristemente a profecia feita por Jesus. No fim, Jesus está preso, abandonado pelos seus seguidores e entregue nas mãos dos pecadores, como ele previu, porque todos os seus amigos o abandonaram e fugiram. Porém, Jesus mostrou em todo o tempo total controle da situação. Deus não perde o controle de nenhuma situação. Como não perdeu na vida de Jesus, também não perde em nossa vida. Por quê? Porque Ele é mestre, é Senhor. Como mestre, Ele nos ensina com o seu próprio exemplo. Como Senhor, mostra total controle sobre qualquer situação. Chame Jesus de mestre. Aprenda com Ele em todo o tempo, mas nunca o traia, como Judas fez. Confesse hoje sua fé nele e repita essa confissão todos os dias. Ele é o Senhor. Faça isso por sua obediência e lealdade a Jesus. Não defenda Jesus com a espada. Defenda-o com a sua própria vida, pois ele prometeu: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus é mestre e Senhor. Ele se entregou e ele manteve total controle e ainda mantém de toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe.